Dentro do que for possível, vamos, por favor, ficar de pé para pedir a bênção de Deus e depois, então, continuarmos a orientação da parte de Deus nesta manhã. Querido Pai Celestial, Senhor, é com muita alegria e prazer que estamos neste lugar, Senhor. Porque, Senhor, sabemos que Tu tens prometido estar no meio daqueles que se reúnem, que buscam a Tua face, Senhor, que exaltam o Teu nome. E por isso nós temos a fé e a certeza de que Tu estás aqui nesta manhã, Senhor. E Deus, e mais uma vez te agradeço cada irmão, cada irmã que tem chegado a este lugar, a boa semana que nos tens concedido, a Tua proteção que Tu nos tens dado, ó Senhor. Mas também nesta manhã não queremos esquecer, Senhor, esta situação mundial que está a afetar tantos países, ó Senhor, e muito especialmente, Senhor, nós pedimos a Tua intervenção, ó Senhor, para que, Senhor, possamos ter um tempo de mais de calma, mais de tranquilidade, ó Senhor, e possamos ver também, podemos mover-nos, Senhor, estamos mais unidos na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome, ó Senhor. Deus, mais uma vez pedimos que Tu nos ajudes a reconhecer, Senhor, que estamos a viver os momentos finais deste mundo, ó Senhor, mas queremos uma aproximação mais próxima de Ti, Senhor. Acompanha a cada um de nós, protege cada irmão, cada irmã, ó Senhor, e ajuda-nos, Senhor, para que possamos, Senhor, continuar a vir a este lugar para louvar e bendizer o Teu nome, ó Senhor, porque Tu és o único que mereces toda a honra e toda a glória, ó Senhor. Deus, também pedimos agora a continuidade da direção do Teu culto, ó Senhor, para que tudo aquilo que se vai realizar neste lugar seja para a Tua honra, para a Tua glória e para a bênção de cada um de nós. E é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer? Amém. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, irmãos, glorificando e honrando. Este coro diz: vem, hoje é tempo de louvar. E nós estamos na casa do Senhor, e que melhor tempo do que agora para agradecer e louvar o nosso Deus, amém? Aleluia. Vamos adorá-lo. Hoje é tempo de louvar. Vem, hoje é tempo de dar teu ser. Vem, como está se louve. Vem, perante Deus o Criador. Vem, hoje é tempo. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que o Senhor, todo o joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem, como estás em louco. O que tens perante Deus. Vem, hoje é tempo de louvar. Vem, hoje é tempo de dar teu ser. Vem, um dia toda a língua dirá que o Senhor, todo o joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê.
aquele que crê. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Un día toda lengua dirá que el Señor, todo sueño se durará. Existe un tesoro guardado para todo aquel que cree. Un día toda lengua dirá que el Señor, todo sueño se durará. Existe un tesoro guardado para todo aquel que cree. Un día toda língua dirá que el Señor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Diga-nos tu, Senhor. Aleluia. Pai Santo, vem, Senhor. Vem a nós, Senhor. Restaura-nos, Pai Santo. Queremos ser restaurados por Ti. Queremos, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, andar e caminhar mais perto de Ti, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Oh, poderoso Deus, perdoa-nos, Senhor. Aleluia. Oh, Pai Santo, protege-nos, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu nos restaures. Aleluia, Senhor. Diga-nos Tu. Restaura a minha vida, Senhor, pelo poder do amor do Teu Espírito. Faz tudo novo em mim. Sou Teu Jesus, me entrego a Ti. Guia os meus passos, Senhor. Sempre me alegrarei em Tua presença. Jamais te deixarei de servir. És grandioso. Restaura-me, Senhor. Restaura a minha vida, Senhor. Pelo poder do amor do Teu Espírito. Faz tudo novo em mim. Sou Teu Jesus, me entrego a Ti. Guia os meus passos, Senhor.
perante tua majestade. Confesso diante dos homens deste mundo que só tu, Jesus, tens toda a autoridade. Restore my love for Lord by the power of love of your Spirit. Renew everything within me. Jesus, I'm yours. I live for you. Guide my steps, O Lord. Guide my steps, O Lord. I will be right in your presence. Never will I stop serving you. You are glorious. Restore me, O Lord. Lord, I believe in your power. Bow down before your majesty. I declare to all men of this world, Jesus, you alone have all authority. Restaura minha vida, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Faz tudo novo em mim. Sou teu Jesus, me entrego a ti. Sou teu Jesus, me entrego a ti. Sou teu Jesus, me entrego a ti. Sim, sim, Deus está Graças te damos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Restaura as nossas vidas, Pai Santo. Aleluia. Viemos à tua casa, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, para te adorar, para buscar a tua face, Senhor. Oh, Senhor, e também para ser restaurados, Senhor, por ti, Senhor. Sermos, oh, Senhor, levantados, fortalecidos, Senhor. Precisamos de ti a cada dia, Senhor. Por isso, Senhor, vem tocar nas nossas vidas, Senhor. Vem ministrar, continua falando aos nossos corações, continua ministrando, Senhor, a cada um de nós. Oh, Senhor, aleluia. Aquilo que tu tens para nós, Pai Santo. Agora pedimos a tua unção, a tua bênção sobre a tua palavra, Senhor, que vai ser administrada pelo teu servo. Pedimos que venhas ungí-lo com poder e graça, Senhor, e que possamos continuar neste espírito, Senhor. Oh, Senhor, aleluia, em que estamos com os nossos corações abertos para receber a tua palavra. Pai Santo, continua ministrando isto. Pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Aleluia. Meus queridos, eu queria agora também, com a oportunidade ainda nesta tarde, partilhar também alguma coisa da parte de Deus para todos nós. E eu senti que devia continuar, e os irmãos certamente se recordam que há 2 semanas atrás nós estivemos aqui tentando partilhar convosco alguns aspectos relacionados com o 2º livro de Reis, em que nós vimos que o profeta, o rei da Síria, não é, cercou a cidade de Dotã para prender Eliseu, porque, como nós vimos, Eliseu estava desmascarando, se podemos assim dizer, ou alertando o povo, o rei de Israel, para as ciladas que o rei da Síria queria trazer para o rei. E nós vimos que o Eliseu orou a Deus para intervir nesta situação, e eu gostaria hoje de voltar a este texto de 2 de Reis, no capítulo 6, para nós aprendermos mais alguma coisa sobre o comportamento de Eliseu.
E Eliseu tem mais um ato, um comportamento muito positivo que nos ajuda a perceber, irmãos, que na nossa vida diária, na nossa vida do dia a dia, se nós queremos que os milagres de Deus sejam completos na nossa vida, nós precisamos de aprender aquilo e agir como o profeta Eliseu agiu. Não é? E como eu disse há 2 domingos atrás, que nós ministramos este texto, começamos a partilhar alguma coisa aqui, nós vimos que o profeta Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do seu servo, para ele ver que Deus estava protegendo-os, não é? Porque o rei da Síria tinha o seu grande exército, não é? E nós vimos que Eliseu orou a Deus para que Deus pudesse abrir os olhos àquele jovem, e quando ele olhou, ele viu que havia um grande exército celestial pronto ali para o que fosse necessário para proteger essencialmente o seu servo e este jovem servos de Deus, não é? Então eles viram que Deus estava ali com um grande exército celestial para defender de um possível ataque do rei da Síria, não é? E nós vimos que era uma situação difícil, era uma situação que humanamente era difícil de ultrapassar, de enfrentar, mas nós vimos ali em 2 de Reis, no capítulo 6 e verso 16, que o profeta de Deus disse àquele jovem para ele não temer, não ficar com receio, porque ele diz: porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Não é? E então o servo de Deus disse: tem calma, não fiques perturbado. Irmãos, e esta visão sobrenatural de Deus, quando ele abre os olhos ao jovem e ele vê que há um grande exército da parte de Deus ali também para os proteger, não é? Então nós vemos que logo a seguir, e o texto nos ensina, que Eliseu voltou a orar a Deus para que Deus continuasse a fazer este milagre, e ele pedia a Deus que Deus não permitisse que o exército da Síria o reconhecesse como Eliseu, o profeta de Deus, e assim o profeta levá-los até à cidade de Samaria, onde ali sim estava a capital e onde estava ali o rei de Israel. E nós vemos pelo texto bíblico que Deus ouviu. E Deus permitiu que os soldados sírios não reconhecessem o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu os levou até a Samaria. E o primeiro ponto da minha meditação com todos nós, e para estimular a todos nós nestes pensamentos bíblicos e espirituais, é o primeiro comportamento positivo que nós vemos aqui no profeta Eliseu, é que ele deixou Deus atuar. Ele estava numa situação difícil, complicada, mas ele não agiu. Inclusive, ele teve a visão do exército de Deus, mas ele manteve-se calmo e deixou que Deus atuasse, que Deus fizesse o milagre completo, não é? No entanto, ele podia ter feito muitas coisas humanamente, mas ele não avançou. Ele entregou aquela situação nas mãos de Deus e disse para que Deus agisse, para que Deus completasse aquele milagre e que ele estava a ver, que Deus estava no controle de todas as coisas, não é? Então, irmãos, qual é esta primeira lição que nós precisamos de aprender? A primeira lição é que temos de aprender que nós, nos momentos difíceis, nos momentos incompreensíveis da nossa vida, nos momentos mais delicados, irmão, nós necessitamos de orar e deixar Deus agir. Não temos nós que tentar resolver a situação, não temos nós que dar o passo para resolver as situações, mas nós temos que orar e confiar a Deus, como fez Eliseu. Orou e Deus agiu, Deus fez o milagre por completo. Irmãos, se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, temos de deixar Deus agir. E eu lembro o verso de Isaías, no capítulo 55 e verso 8, Isaías 55, 8, onde nós vemos esta declaração de Deus a todos nós. Diz que Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Portanto, Deus está-nos a mostrar que muitas vezes a visão de Deus não é a nossa visão, não é? Aquilo que Deus tem para nós não é aquilo que nós pensamos e imaginamos. E por isso só temos um caminho, é fazer como fez Eliseu, deixar Deus agir e deixar Deus atuar, não é? Irmão, Eliseu sabia
que era uma realidade, que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Por isso ele podia ter feito algo, ele podia ter reunido os soldados, alguma para tomar decisões, mas ele não, nada disso fez. Ele disse, Senhor, eu peço que tu intervenhas, não é? Ou seja, eu peço que tu faças eles ficarem cegos e não me verem. Não reconhecerem e eu poder levá-los até Samaria. E nós vemos isso lá em 2 de Reis, no capítulo 6, versos 18 e 19, que foi isso que aconteceu, não é? Diz ali o livro de 2 de Reis, verso 16 diz, e como desceram a ele, o exército de Síria, diz, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E aqui nós podemos já perceber que Deus honrou na fé de Eliseu. Deus mostrou mais uma vez da grande intimidade e da grande comunhão que existia entre Eliseu e Deus, e por isso Deus agiu. E ele fez uma ação sobrenatural, uma ação divina, que eles não reconheceram Eliseu, e como podemos ver a seguir, Eliseu levou-os até à cidade de Samaria. Diz que então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria, não é? Há aqui uma nota também que era importante deixar os irmãos entender. Eliseu não está aqui a mentir. Não. Eliseu não está a usar uma estratégia que não. Porque quem o rei da Síria queria prender ou queria cercar era o rei de Israel, que estava em Samaria. O Eliseu foi apenas um obstáculo que lhe surgiu porque os seus soldados disseram que não havia nenhuma denúncia da parte deles para desvendar os ataques do rei, mas que era o homem de Deus. E então ele tentou prender o profeta de Deus, mas o alvo do rei da Síria não era o profeta, era o rei de Israel. Por isso Eliseu não lhe mente, diz, anda cá que eu vou-te levar ao homem que tu queres, não é? Mas ele então levou-os, porque Deus os cegou de tal forma, Deus agiu, Deus fez o resultado final do milagre, que foi Eliseu levá-los até ao rei de Israel e entregar-lhe então o exército da Síria. E mais uma vez, irmão, nós vemos então que a comunhão entre Deus e o homem é fundamental para que os milagres de Deus possam surgir na nossa vida, não é? Irmãos, há que recordar isto e meditar e registar isso para a nossa mente. Os milagres completos de Deus só podem acontecer quando nós deixamos Deus atuar, não é? Porque Deus tem sempre o melhor para nós, não é? Deus tem algo especial, Deus tem, e nós precisamos de ver que quando nós queremos agir na nossa força, os milagres podem acontecer, mas não são milagres que acontecem na dimensão de Deus. Nós vamos ficar muito aquém daquilo que Deus quer para cada um de nós. E há uns 3 versículos que eu queria ler para vocês, para nós percebermos o conselho que o Espírito de Deus dá através dos seus servos. E ali em livro de Provérbios, no capítulo 3 e no verso 5, diz lá, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não confies, não descanses, não te apoies no teu próprio entendimento, amém? Não confia no Senhor, não é? Deixa Deus atuar, deixa Deus agir, amém? E o verso ainda, agora no verso 7 ainda deste mesmo capítulo, nós vemos que diz, não sejas sábio a teus próprios olhos. Agora, teme ao Senhor e aparta-te do mal, amém? Teme ao Senhor, não é? Não penses que tu tens toda a sabedoria, tu penses que sabes tudo, não. Deixa Deus agir, deixa Deus atuar, seja qual for a situação. Talvez muitas vezes, como eu digo, as coisas na nossa visão não são certas, por isto devia ser de outra maneira, isto devia ser assim, porque é isto e porque é aquilo. Irmão, mas que Deus nos ajude a termos paz e a confiar em Deus e a não tentar pôr em prática a nossa sabedoria, a nossa inteligência e os nossos pensamentos, porque Deus, como nós dissemos há pouco, os caminhos de Deus são os caminhos certos, os pensamentos de Deus são os caminhos certos e os pensamentos de Deus. Jeremias, capítulo 17 e verso 9, tem mais um alerta que também é importante e por isso nós precisamos deixar Deus agir por nós. Porquê? Porque diz,
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Não é? Então, quando nós queremos confiar em nós próprios, quando nós queremos agir dentro da nossa compreensão, dentro dos nossos sentimentos, nós estamos errando, estamos a falhar e nós não conseguimos atingir. E Deus não pode fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós. Porquê? Porque nós, em vez de deixarmos Deus atuar, estamos nós a agir. Amém? E isto mostra o quê, irmãos? Com muita propriedade, não é? Que o coração do homem é enganoso. A natureza humana falha, não é? E leva-nos a falhar, a tomar comportamentos e a fazer coisas que muitas vezes não agradam a Deus e Deus se entristece. E esta visão, este conhecimento, esta consciência é o apóstolo Paulo tem. E nós lemos lá em Romanos, no capítulo 7 e no verso 18, Romanos 7, 18, nós vemos que o apóstolo Paulo tem essa consciência. E o que é que ele diz? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não é? Na minha natureza, não habita bem algum. E com o efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, não é? Porquê? Porque, como vemos há pouco, enganoso é o coração. A natureza humana nos engana, irmãos. A natureza humana, não, por isso é que diz a palavra de Deus que nós temos que fazer lutar a carne e o sangue, o espírito, a natureza humana e o espírito de Deus combatem, não é? E nós precisamos de, se queremos ter sucesso na nossa vida, como aconteceu com o profeta Eliseu, temos que dizer: Senhor, atua tu, não é? Não temos nós que estar a tentar resolver e solucionar os nossos problemas, mas deixar que Deus tome a liderança da nossa vida, tome o comando do rumo da nossa vida, para poder então, irmãos, sermos abençoados e, como eu disse, vemos os milagres de Deus completos. Porque muitas vezes Deus diz a palavra de Deus, aquele que começou a boa obra quer acabar. Portanto, Deus não quer deixar nada em meio, Deus quer concluir. E isso responde, ou melhor, exige de nós que possamos descer e dizer: Senhor, ser tu a comandar e a dirigir a nossa vida. Então, perante o que nós estamos a ver, há um segundo ponto que também é importante nós temos em conta, que é o coração humano, por vezes, faz-nos tomar atitudes que não estão em conformidade com a vontade de Deus. A nossa natureza muitas vezes leva-nos a fazer coisas que não estão certas ou que estão fora do plano de Deus, que Deus não se agrada. Porquê? Porque enganoso é o coração do homem. E nós vamos ver ali em Reis, capítulo 6, não é? Nós já lemos este verso, e eu vou pedir ao irmão Jorge para avançar para o verso 21, que nós já lemos isso, que Deus, o profeta também orou ao Senhor e se Deus os viu. E agora repara uma coisa, e aqui é que está aquilo que eu disse: o coração do homem muitas vezes engana. O coração do homem tem pensamentos, tem ideologias que estão fora do contexto bíblico. Porquê? Porque é que nós vamos ver? Nós vamos ver o que é que fez Eliseu. Senhor, faz tu o trabalho. Senhor, ele pediu a Deus que o levasse o exército. E aconteceu. E agora repare. E quando ele chegou lá com o exército da Síria, olha o que diz: e quando o rei de Israel os viu, o que é que disse a Eliseu? Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Irmão, veja, qual é o sentimento do rei? Enquanto Eliseu diz: Senhor, age tu. Senhor, segue esta gente para que eu os possa conduzir ao rei. Não é? Diz: Senhor, atua tu. O que é que faz o rei? Quer agir na sua força. Epá, eles estão todos aqui, vamos destruí-los, vamos acabar com eles, vamos terminar, vamos fazer isto. Porquê? Porque nós, o rei está aqui a figurar o quê? A natureza humana. Então, nós temos esta intenção de responder de vingança, não é? Nós queremos agir, não é? Se alguém nos prejudica, a gente diz: tu estás a nos prejudicar, então daqui a um bocadinho eu já me vou vingar. Mas não é este o plano de Deus, não é? Enquanto Eliseu diz: Senhor, dirige tu esta situação, o rei diz: está bom, agora que eu estou aqui na minha mão é que eu vou agir. Agora que eu vou ter a capacidade de mostrar, de apresentar a minha autoridade, o meu poder, para que os outros reis vejam que eu afinal sou um rei poderoso. Mas, irmão, não era isto que Deus tinha no seu plano.
Irmãos, e esta forma de agir, não é? Esta forma de tomar a dianteira para tomar as nossas decisões, faz-nos lembrar um Pedro. Não é? Quando Jesus ia sendo preso, quando foi Jesus para ser preso, o que é que Pedro fez? Puxou da espada e agiu pela sua força e cortou a orelha. E vocês sabem o que é que Jesus disse? Ó Pedro, mete a espada na bainha. Não é? Não é a ti que te compete resolver as situações. Não é? Pedro, fica quieto. Pedro, deixa Deus atuar. Pedro, deixa Deus dirigir as coisas. Não é? Pedro, e nós, irmãos, também precisamos de aprender, porque infelizmente o que é que nós vemos hoje em dia? Visto que a maioria das pessoas, elas vivem com este espírito de vingança. Não é? Nós vemos as pessoas, ninguém está disposto a submeter-se, a aceitar uma outra opinião contrária. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus, nós estamos dispostos a curvar-nos diante de Deus, a deixar Deus a dirigir. Não, nós queremos que as coisas sejam como eu quero, e se eu não quero, depois fico de mau humor, fico chateado, vou à presença de Deus quase como se Deus devesse tudo e mais alguma coisa. Mas que Deus nos ajude. Amém? Irmão, nós temos que ter um coração de amor, um coração, irmão. O homem tem a natureza humana, não descansa enquanto não tirar a desforra. Não é? O homem não descansa enquanto não se vingar. Não é? Oh, não, eu ontem fui prejudicado. Ah, é? Então, para aí que hoje vais sofrer as consequências. Mas não é este o plano que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Não é? O que nós estamos a ver este homem, não é? O exército estava ali, porquê? Ele não fez nada para o exército estar ali. Deus é que trouxe tudo ali da sua mão, no controle de todas as coisas, e ele agora quer agir por ele, quer matá-los, quer destruí-los. Oh, irmãos, infelizmente este é o comportamento humano. Justiça pelas próprias mãos, não é? Mas nós temos que aprender, irmãos, que o Senhor Jesus nunca nos ensinou de tal coisa, não é? Um cristão, o verdadeiro cristão, ele em todo o tempo tem que procurar viver num comportamento de paz, de respeito, de amor, de solidariedade. Isto é que é o verdadeiro cristianismo, não é? É isto que Jesus nos ensina. Amém? Irmão, deixemos Deus agir e não procuremos nós agir. Porque, irmão, se nós queremos agir, as coisas não vão ser como devia ser e outras vezes depois falhamos, erramos e depois, como costuma-se dizer, a bola é de neve, ela ainda é maior. Hoje erramos, amanhã para resolver este erro vamos fazer um erro maior e assim sucessivamente. Mas que Deus nos ajude a aprender com isto, não é? Este homem disse, eu vou matá-los todos. E vamos já ver o que é que o Deus disse a ele. Mas antes disso, irmãos, deixem-me mencionar o grande exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não é o nosso exemplo? Amém? E digo uma coisa, se havia alguém que tinha o direito e que tinha poder para se vingar, era Jesus. Irmão, Jesus amou a todos. Jesus curou a todos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez tudo de bem. E depois, no dia do julgamento, o que é que eles disseram? Crucificam, matam, não é? Prenderam-no, chicotearam-no, fizeram dele o que quiseram, não é? Pôram-lhe uma coroa de espinhos, xingaram, tiraram a roupa, fizeram... Irmão, Jesus não tinha o direito de se vingar? E vocês sabem o que é que Jesus fez, não sabe? Está ali o versículo da palavra de Deus em Lucas 23, 34. Quando Jesus podia ter pedido a destruição das pessoas, quando podia ter pedido, não é? Que ele disse, vocês não sabem como é que vocês sois. Então se eu quisesse, eu não tinha pedido ao Pai e vinha uma legião de anjos para me defender, mas em Jesus, em vez de agir na natureza humana como nós, o que é que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a aprender com estes ensinamentos que a palavra de Deus tem para nós, não é? Temos de aprender com este irmão, o grande homem, este profeta de Deus, que não podemos reagir por emoção. Não podemos reagir pelos nossos sentimentos, não. Temos que deixar que Deus dirija todas as coisas. Amém? Amém. Vamos outra vez a Reis, ao episódio, e vamos ver o que é que Eliseu determinou de acordo com a direção de Deus. Lá em 2 de Reis, no capítulo 6 e no verso 22. Respondeu ele, não é?
Não os ferirás, diz Eliseu. Não vais agir na tua força, não é? Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor, não é? Não te vingues, não é? Faz-lhe um banquete, afinal, dá-lhes paz, dá-lhe tranquilidade, mostra-lhe quem tu és realmente. E vai-se o verso 23 que diz: e ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam. E agora, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria, agora, não houve mais investidas na terra de Israel, não é? Irmãos, antes de fazer a referência a este versículo, deixem-me dizer uma coisa. Não é difícil nós percebermos com quanto ficou mau e nervoso o próprio rei de Israel. O que é que acham? Quando ele viu que era a oportunidade dele poder exaltar-se, poder mostrar que era rei poderoso, que tinha capacidade, não é? O Senhor disse, não. Ele devia estar revoltado. O Senhor vai fazer um banquete. Irmão, o contrário. Enquanto o homem quer vingar-se, Deus disse, não. Tu tens que agir em amor. Não é? Tu tens que agir, não é? E ele diz, despede-os. Irmãos, e o Espírito de Deus não permitiu que aquele homem agisse na sua força, não é? Para se exaltar. Porque muitas vezes é isso que acontece. O ser humano, quando quer agir, é para ele próprio se mostrar superior, que tem capacidade. Mas, irmãos, Deus manda-nos ser humildes. Deus manda-nos curvar diante de Deus, não é? Irmãos, o que é que nós então percebemos aqui perante isto? Que, irmãos, que Deus operou, e Deus operou de uma maneira extraordinária. Não houve um morto, ninguém ficou ferido, não houve destruição, tudo se resolveu. Porquê, irmãos? Porque Deus agiu. A ação de tudo isto foi com Deus. Por isso diz ali que na Síria não mais houve paz permanente. Porquê, irmão? Porque se o rei atua, as coisas podiam ser complicadas, não é? Amanhã o rei da Síria não descansava e ia trazer-te a vingança, e vingança traz vingança, e guerra traz guerra, e isto ficava, como eu disse há pouco, naquela bola de neve. Mas aqui o rei estava desejoso e o profeta disse, não, Deus não quer. Deus tem um outro caminho. Os caminhos do homem era vingança, e os caminhos de Deus é amor. Mostra a paz e tranquilidade. Irmãos, então esta é a reflexão que deve levar a cada um de nós a meditar, não é? É que Eliseu não guerreou, não é? Eliseu deixou Deus atuar e tudo mudou para positivo. Se os irmãos se lembram, quando apareceu o exército lá na cidade de Dotã, o jovem, o que é que ele diz a palavra de Deus? Que ele tremeu. Foi chamar o profeta Eliseu, Senhor, estamos perdidos, Senhor, está aqui o exército. O jovem estava cheio de medo. E neste momento, as coisas mudaram. Quem estava com medo era o exército, os sírios, os valentões, os poderosos é que estavam com medo. Porque agora estavam nas mãos do rei. Mas graças a Deus. Porque nada aconteceu. Porquê? Porque Deus é soberano. Deus é que tem o caminho certo para cada um de nós. Amém. Olha, irmãos, que Deus nos ajude a entender que nós, para o sucesso da nossa vida, tem que ser algo muito importante. É deixarmos Deus agir. É deixar Deus atuar. Não queremos nós dizer, Senhor, o que é que diz? Seja feita a tua vontade. Amém? Irmãos, e deixem-me agora deixar uma outra nota também muito importante aqui. Não é? Que é para, dissemos atrás, e o seu irmão recorda-se o que é que está lá em Jeremias, e o irmão Jorge, por favor, pode pôr outra vez Jeremias 17:9. Nós vemos que enganoso é o coração. E o coração, e vamos outra vez olhar um bocadinho para o coração do rei de Israel, era vingança, não é? O coração estava a levá-lo, irmão. É enganoso. E o que é que isto mostra? Mostra que nós temos de ter muito cuidado com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós imaginamos, irmão. E daqui eu chamo um alerta, porque infelizmente muitas vezes as pessoas estão hoje em dia, e há uma onda hoje assim um bocadinho forte, que eu tenho acompanhado ultimamente, é com sonhos. E as pessoas dizem, eu sonhei, e começam a agir na sua vida de acordo com os sonhos. E o Senhor me mostrou, eu sonhei, o Senhor falou comigo. Irmãos, e temos que ter muito cuidado com isto.
Porque os sonhos, irmãos, são o resultado da nossa imaginação. Não é? Vocês sabem todos. Se nós durante um dia estivermos sempre a pensar numa coisa muito importante, é uma grande percentagem de certeza quando a gente vai descansar, a nossa mente vai buscar aquilo outra vez. E portanto, enganoso é o coração. Irmãos, o próprio Senhor, o próprio Deus, chamou a atenção para os sonhos. De que havia muitas pessoas que diziam que estavam a sonhar, que Deus lhe tinha falado por sonhos, e não era verdade. E o Senhor diz, tomem cuidado. Diz lá em Jeremias 23, 25 a 27. Olha o que é que diz a palavra de Deus ali, não é? Diz ele, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo o quê? Sonhei. Deus me falou em sonhos, Deus me falou em visões. Olha o que ele dizia. E vamos continuar o verso seguinte. E o que é que diz lá? Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que profetizam o quê? Mentiras. E que só profetizam do engano do seu coração. Porque o sonho é resultado daquilo que nós pensamos e imaginamos. Vamos continuar. Não é? E o que é que diz? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. Que cada um tem conta ao seu próprio. Não é? Assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Havia o povo de Israel, estava-se a desviar de Deus, porque estes homens estavam a transmitir, eu sonhei, eu tive uma visão, Deus me falou, e ele diz, estão a desviar, estão a enganar o povo, irmãos. Este é o alerta de Deus para nós, porque o nosso coração, como é que diz? É enganoso. E às vezes vemos pessoas que sonharam e querem transmitir, querem levar-nos a andar de acordo com os sonhos. Mas, irmãos, eu quero dizer-vos uma coisa a vocês. Os sonhos têm que passar pelo crivo das Escrituras. Amém, aleluia. Amém? Vejam o Salmo 119, verso 18. Não é? Salmo 119, verso 18. O que é que diz lá? Desvenda os meus olhos para que vejam as maravilhas da tua mão. Abre os meus olhos. Não é? Para ver o quê? Para as maravilhas, para ver o ensino, para ver aquilo que tu queres. Então, irmãos, aquilo que eu disse, eu repito. Os sonhos. Irmãos, eu não estou a dizer que não podemos ter um sonho, que Deus até pode usar o sonho para nos alertar. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que o sonho nunca pode estar fora do contexto bíblico. Porque a palavra de Deus é o único meio que nós temos para nos conduzir. Amém. E o sonho pode ajudar a alertar a nossa mente, pode tentar transmitir, não é? Mas o que é que nós temos que fazer? E agora diz, pastor, o que é que eu faço se eu tiver um sonho, uma visão que eu acho, que penso que será Deus a falar? Só tem um caminho, irmão. Ir à Bíblia. De ir à Bíblia é, fale com o seu pastor, transmita esse sonho ao seu pastor e deixe que o seu pastor, em oração, com Deus, ou até com outra pessoa do ministério que possa partilhar, dizer, irmão, vamos orar, nosso irmão teve este sonho, ele pensa que isto era bom, que Deus estava falando com ele. Percebem os irmãos o que eu quero dizer? E nós sim, vamos juntar, vamos orar, o pastor vai orar, se for preciso até pode dizer à igreja, sem dizer o que é, mas pode, não, há um assunto que eu gostaria, e Deus vai confirmar, amém? Porque Deus nunca vai dar um sonho, nunca vai dizer nada a alguém que isto não seja de acordo com o que Deus já ensinou. Não é? E para vocês entenderem como é que são, eu tenho 2 exemplos na palavra de Deus que nós bem conhecemos para nos ajudar a refletir. Irmãos, conhecem o rei Faraó e o rei Nabucodonosor? Eles tiveram sonhos, não é? Nabucodonosor teve a estátua, o rei Faraó teve o sonho das vacas e tudo, eles ficaram todos nervosos, não sabiam, não entendiam o sonho, chamou os seus sábios, os entendidos, lhe revelou. E qual foi o resultado? Nada. Ninguém conseguiu, não houve a confirmação do sonho. Não. Mas eles chamaram quem? José. Chamaram Daniel, os homens de Deus, os servos de Deus. Não é? E disseram, por favor, revela-nos o sonho. E porque o sonho era de Deus, porque o sonho era divino, então Deus revelou aos servos de Deus. E nós sabemos que Daniel chamou os seus colegas e o que é que ele disse? Vamos orar, vamos pedir a Deus
por favor, que nos revele o sonho. E Deus revelou, Deus confirmou. E quando Daniel foi diante do rei, ele disse, era isso. E quando o José disse, exatamente. E honraram José e Daniel, porquê, irmãos? Porque afinal os sonhos eram de Deus, mas Deus confirmou. Amém. Aleluia. Amém? Portanto, o que eu quero chamar a nossa atenção a todos isto, irmãos, é que nós precisamos não deixar-nos levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas ideias. Eu sonhei, Deus me revelou, Deus me mostrou. Irmãos, não se esqueçam de uma coisa. A palavra de Deus diz que permanece Para sempre. para sempre. Amém. Diz ele, ai daquele que pôr uma vírgula ou tirar uma vírgula. Não é? Portanto, irmãos, tudo aquilo que a gente pode pensar, se Deus falou, tem que se passar pelo crivo. Temos que pegar na palavra de Deus e ver se aquilo que está certo, não é? Ou se o inimigo está a perturbar, se o inimigo quer vamos lá, pôr a nossa mente em perturbação, não é? Então, irmãos, que Deus nos ajude. Deus deu sonhos, Deus sim, Senhor, mas Ele confirmou os sonhos, não é? E, irmãos, e é isso que Deus continua a fazer nos nossos dias, não é? E nós olhamos para entrar antes da parte final, para dizer o quê, irmãos? Nós vimos ali o Eliseu e o rei de Israel. Duas pessoas que cada um com comportamentos diferentes. Um deixou-se orientar e dirigir por Deus. O outro queria agir na sua força, porque ele esqueceu-se de que o coração é enganoso. Amém, irmãos? Então deixem dizer isto aos irmãos, não é? Numa nota final que eu quero dizer isso, irmãos. Se os milagres de Deus acontecem na nossa vida, eles acontecem, amém? Mas nós temos que ter uma consciência muito importante, que é, os milagres acontecem quando nós temos uma grande intimidade e comunhão com Deus. Não é? E então isso nós temos autoridade para orar a Deus e pedir a sua intervenção. Não é? Olha, irmãos, o coração de Deus quer ligar-se ao nosso coração, mas para isso nós temos que ter uma intimidade, uma comunhão, viver em cada dia em oração, em intimidade com Deus, como vemos aqui no profeta Eliseu. Aquilo que era impossível ao homem foi possível. Porquê? Porque Deus interveio. Mas nós temos que aprender, e em parte para terminar, 3 versículos da palavra de Deus. Salmo 34 e verso 14, para nós vermos o que é o sucesso da nossa vida. O que é viver, não é? Nesta intimidade e nesta comunhão com Deus. Vejam o que é que diz ali. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. E agora, procura a paz e empenha-te por alcançá-la, irmão. Se nós queremos ter sucesso na nossa vida, se queremos deixar Deus guiar, temos que seguir isto, não é? Temos que tentar fazer o nosso melhor, procurar a paz e não a vingança, não a represália, irmão, não é? Mais outro versículo em Isaías 1:17. Isaías 1:17 diz: aprendei a fazer o quê? O bem. Procurei o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E mais um versículo em Romanos 12:21 também. Romanos 12:21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, esta é a linha que Deus tem traçado a cada um de nós, não é? Este é o comportamento, irmãos. E quem vive desta maneira, quem procura fazer o seu melhor, quem procura ajudar o seu próximo, quem procura viver em paz, quem procura viver em amor, esse realmente pode dizer-se que é um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Amém, irmãos? E eu tenho dito e repito, irmãos, o problema é que nós não estamos na igreja para ser religiosos. Não. Nós estamos na igreja para ser cristãos. Amém? Para se ser como Cristo. Para viver como Cristo. Não é religião, não é? Porque a religião não há muitas, não é? E Jesus disse que não é pela religião que a gente lá chega, não é? Lembra-se o que é que disse a Nicodemos, que era um homem conhecedor da religião? O que é que ele disse? Oh, Nicodemos, não te fies na religião. O necessário tu és nascer de novo. Tu tens que mudar de vida. Tu tens que ter um conhecimento e uma relação com Deus, irmão. Amém? E que Deus nos ajude a não viver no ódio, na vingança, a não desejar o mal a este, o mal daquilo. Não, irmão. Nós, como cristãos, temos que seguir o exemplo de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amém? Não podemos entrar nesta solidariedade com este espírito de vingança e de ódio. Isto tem que ser como eu quero, e se não for assim, vá. Não, que Deus nos ajude a pôr o nosso coração nas mãos de Deus. Amém? Eu vou concluir, meus queridos. Dizer, e na conclusão, como o Senhor sabe,
tentamos lembrar o que aprendemos para a nossa mente ficar bem fresca. E a conclusão que eu queria deixar para nós é, meus queridos, não se esqueçam de que para nós termos os milagres de Deus completos em nossa vida, nós precisamos o quê? Deixar que Deus atue e não nós. Amém. Amém? Amém. E eu disse de manhã e vou dizer agora também aos irmãos. Quando nós vamos a conduzir, não é? E os irmãos que conduzem sabem, não é? Quem vai ao lado vai a confiar e vai deixar que a pessoa que vai ao lado. Nós não vamos ao lado a pôr a mão no volante, é para aqui! Não, quem vai a conduzir é que dirige, não é? Irmãos, e se é assim, se nós temos Deus a dirigir a nossa vida, não temos que estar a pôr a mão, vamos lá no sentido figurado, a mão ao volante e dizer, Deus, vai para ali, oh Deus, vai para... Não, irmão, diz, Senhor, dirige tu a minha vida, segue tu a minha vida, deixa levar-nos, faz com que o meu carro chegue a bom porto, amém? Não é? E nós às vezes queremos estar sentados no lugar do acompanhante, mas queremos estar com a mão no volante, não é? Mas que Deus nos ajude a deixar Deus. E para isso o que é que nós temos de fazer? Orar e deixar Deus agir. Aleluia! O meu apelo então é, deixemos, meus, na nossa vida Deus atuar. Amém. Aleluia. E quando a gente vê situações difíceis de entender, irmão, é mais a oportunidade para dizer, Senhor, eu não compreendo, Senhor, eu não entendo, e temos de fazer a oração de Eliseu. Senhor, abre os meus olhos, como dizia o salmista, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja a tua vontade. Amém, irmão? Deixemos a vingança nas mãos de Deus. Não é? Perdoemos e não retribuamos o mal com o mal. Mas vamos tentar fazer o bem, vamos tentar ajudar, fazer o bem, porque isso agrada a Deus. Não é? E que Deus nos ajude espiritualmente, irmão, a melhorar o nosso comportamento. No sentido de deixar Deus agir por nós. E não esquecendo de que só é possível termos intimidade com Deus se nós vivermos em obediência a Deus, se nós em cada dia buscarmos estarmos submissos à sua vontade, irmãos, e quando nós temos ousadia e intimidade com Deus, então temos, agora sim a palavra certa, ousadia, temos coragem, não é? Para orar e pedir a intervenção de Deus, não é? Porque se a gente não tem esta intimidade, se não tem esta comunhão, não temos autoridade, não é? Para chegar à presença do Pai e pedir a intervenção do Pai, amém? Mas que nós possamos em cada dia da nossa vida ter esta intimidade com Deus, buscar a face de Deus, para que Deus possa fazer um milagre completo na nossa vida, amém? Lembre-se, Eliseu e o rei de Israel. Cada um queria fazer as coisas à sua maneira, mas graças a Deus, porque o plano de Deus foi obedecido, ele depois obedeceu a Deus, ele não entrou em conflito, nem em guerra, obedeceu e a vitória aconteceu, não é? A Síria terminou com os ataques a Israel e houve paz. Porquê? Porque Deus tomou o primeiro lugar neste acontecimento. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus tome o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Fiquemos de pé. Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer, Senhor, que concluímos os nossos momentos de intimidade contigo neste lugar, nesta tarde, ó Senhor, e estamos satisfeitos e alegres e felizes contigo, ó Senhor, porque tu tens-nos alertado, tens-nos chamado a atenção para nós vivermos nesta intimidade contigo e podemos descansar em ti, buscar a tua face em cada dia da nossa vida. Senhor, perdoa-nos quando nós por vezes queremos resolver as coisas à nossa maneira, queremos talvez vingança ou outra coisa qualquer, ó Senhor. Mas Deus, ajuda-nos, perdoa as nossas falhas, cobre-nos com o teu precioso sangue e ajuda-nos a seguir o exemplo e o conselho do irmão Eliseu. Foi orar a ti e deixar que tu atues e que tu vais dar vitória a cada uma das nossas vidas. Senhor, agora eu peço-te que despeças o teu povo em paz. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, protege os nossos carros, protege as nossas casas, protege a nossa família, ó Senhor. Nestes momentos estamos a viver tão difíceis e tão complicados, ó Senhor. Pedimos a tua intervenção, ó Senhor. Deus, que os teus anjos acampem ao nosso redor, ó Senhor. E se ainda estivermos neste mundo, ó Senhor, que domingo possamos estar de novo aqui para mais uma vez louvar, bendizer e glorificar o teu nome, ó Senhor. E eu te peço que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.
Então que Deus ricamente os abençoe, irmãos, então até domingo, se Deus quiser. Amém.